Assim que a notícia do desaparecimento do Comet chegou a Londres, Lord Louis Mountbatten, comandante da frota britânica no Mediterrâneo, recebeu ordem de localizar os despojos. Uma fragata, barcos de salvamento e uma frota de barcos pesqueiros italianos formaram a expedição. Depois de 11 dias, os primeiros destroços do Yoke Peter foram localizados a 150 metros de profundidade. Com dificuldade e gradualmente, os pedaços do avião foram trazidos à superfície. Os destroços foram então enviados à Inglaterra para exames forenses. A pesquisa durou quase 3 meses e as equipes recuperaram grande parte do avião sinistrado, mesmo que muitas partes fossem apenas pedaços irreconhecíveis de metal retorcido. Quando a Marinha Real saiu do local, uma frota de traineiras italianas assumiu as buscas. Logo acharam mais pedaços de fuselagem e fragmentos da asa. O público foi tranquilizado. Os Comets eram seguros e, em março de 54, voltaram a voar. Mas, no mês seguinte, outro Comet, o Yoke, desapareceu meia hora depois de decolar de Roma para o Cairo. Havia 21 pessoas a bordo. O governo inglês agiu de imediato e novamente obrigou a frota de Comets a permanecer em terra. As estatísticas de problemas do Comet agora eram as piores dentre os aviões comerciais, e isso trazia grande prejuízo à BOAC e à Havilland. Eles tinham de descobrir as causas dos desastres. Tinham de resolver o mistério. Teve início, então, uma das maiores investigações da história da aviação civil. Os restos do Yoke Peter haviam sido levados aos hangares de Farnborough, um dos principais centros de pesquisa da Inglaterra. Os patologistas italianos terminaram de examinar os corpos recuperados ao mar e determinaram que a causa das mortes foi um forte movimento e uma explosiva descompressão. Todos estavam mortos antes de chegar ao solo. Primeiro, os peritos, conduzidos por Sir Arnold Hall, desconfiaram que a fadiga dos materiais, possivelmente nas asas, fosse a culpada. 3 novos Comets foram submetidos a exaustivos testes. Cada peça do avião foi testada até o limite da destruição. Para reproduzir as condições do avião em voo, um enorme tanque de água foi construído para acomodar a fuselagem e as asas. A pressão da cabine foi elevada até simular os efeitos de um voo a 13.400 metros e 3 horas de voo foram reproduzidas em minutos. Ao mesmo tempo, testes foram feitos no ar, usando um Comet com o mesmo tempo de fabricação do Yoke Peter. O avião fez 50 voos sem nenhum problema. Os cientistas construíram uma estrutura de Comet feita de madeira, à qual ataram os inúmeros fragmentos recuperados do Yoke Peter. Os testes do tanque de água deram resultados devastadores. Rachaduras apareceram nas asas e, quando a pressão subia, a cabine literalmente se rompia e a fuselagem se rasgava como se fosse papel. Os exames mostraram que a falha acontecia junto a 2 painéis de fibra de vidro no teto do avião, que cobriam os direcionadores de voo automáticos que davam ao piloto conhecer a posição do avião.
Os cientistas viram que os rebites no metal que reforçava as molduras dos painéis estavam muito perto da beirada. Rachaduras apareceram saindo desse lugar, apesar de pequenos orifícios terem sido feitos para evitar o problema. A investigação durou 5 meses e custou 2 milhões de libras, mas o mistério foi esclarecido. Em 19 de outubro de 1954, o governo britânico concluiu que a causa dos acidentes não era devida a erro humano, mas à fadiga do material ao redor dos painéis do rádio no teto da aeronave, que resultou em súbita descompressão da cabine. Uma nova geração de Comets nasceu. John Cunningham, da Havilland, diz que nenhum esforço foi poupado. We're working vigorously on them, and now that we do know what happened, it's really just up to us to get the work done, get these aircraft back into service as quickly as possible. A Havilland apresentou um novo Comet em 4 de abril de 1958. A companhia respeitou estritamente as investigações do governo e empenhou-se muito no desenho da cabine pressurizada. The Havillands will always be grateful to BOAC for the confidence which you showed in us by giving us a second chance to make the Comet work. Enquanto isso, a americana Boeing se apressava em concluir seu próprio jato de passageiros. Eles esperavam que o 707 logo dominasse as rotas transatlânticas. Como podia levar 189 passageiros a alta velocidade, ele se tornou um formidável competidor do novo Comet. 6 meses depois, em 4 de outubro de 1958, apenas 3 semanas antes de o Boeing 707 fazer o mesmo voo, 2 Comets aterrissaram, um em Nova York, outro em Londres, depois de atravessar o Atlântico em 8 horas. Foi um grande trunfo publicitário para o avião inglês. No entanto, os Comets não se destinavam à travessia do Atlântico e deixaram espaço aos americanos. Os Comets se concentraram em voos curtos e serviram empresas pelo mundo por mais 22 anos antes de serem descontinuados em 1980. Mas o desaparecimento do Yoke Peter, em janeiro de 1954, deu ao avião uma reputação sombria que durou até o fim de seus dias.